Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e salve Maria Imaculada. Bem-vindos, irmãos, para este dia, liturgia diária, sexta-feira, 1º de dezembro, no dia de hoje em que celebramos o dia de São Carlos de Foucauld. Em sua memória, vamos aprender um pouco da sua história. Hoje, Lucas capítulo 21. Prestemos então atenção na palavra. Você dê toda a sua atenção no momento na palavra de Deus. Naquele tempo, Jesus contou-lhes uma parábola. Olhai a figueira e todas as árvores. Quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Vós também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o reino de Deus está perto. Em verdade, eu vos digo, tudo isso vai acontecer antes que passe esta geração. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Glorificado seja Deus, porque as palavras de Deus não passam. Se nós aceitarmos a palavra de Deus, vamos permanecer vivos em Jesus e seremos salvos, vamos para a vida eterna. Quando a palavra de Deus não está em nós, não vamos passar essa geração, não vamos para o céu, porque a palavra de Deus não está em nós, não está germinando para a salvação, a semente da palavra de Deus. E comecemos com a pergunta: eu sou uma figueira que dá frutos no reino de Deus? A figueira tem que dar frutos. Jesus disse, temos que dar frutos. Ele é a videira e nós os ramos. Então temos que dar frutos. Primeira leitura, Daniel 7. Nossa leitura, Daniel, ele disse de vários animais que ele teve a visão, e cada animal é um reino diferente. E no final, versículo 13 e 14, ele fala de um último reino. Continuei insistindo na visão noturna, e eis que, entre as nuvens do céu, vinha como um filho de homem, aproximando-se do ancião de muitos dias, e foi conduzido à sua presença. Foram-lhe dados poder, glória e realeza, e todos os povos, nações e línguas o serviam. Seu poder é um poder eterno, que não lhe será tirado, é um reino, e seu reino, um reino que não se dissolverá. Então, o reino eterno é o reino de Jesus Cristo. Na nossa história teve vários reinos muitas vezes longos, mas não teve nenhum reino que ficou para sempre, não teve. Todos os reinos foram falhos, reinos divididos. Agora o reino de Jesus não, é para sempre, não tem divisão. No reino de Jesus é o reino da paz, do amor, aquele que aceita em plenitude o reino de Deus, ou seja, a palavra de Deus. O reino de Deus se dá pela sua palavra, vai propagando o reino de Deus pela palavra, a pregação. Então, a pessoa que adere à palavra de Cristo, cumpre os mandamentos, tem fé em Jesus Cristo, recebe o batismo, vive a unidade com os irmãos até a vida eterna, onde que é pleno o reino de Deus. O reino de Deus aqui ainda não está completo, não está em plenitude, vai estar depois da segunda vinda de Jesus, na consumação dos séculos. Salmo responsorial, inspirado em Daniel 3, novamente, o mesmo salmo. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Então, se nós aceitarmos o reinado de Jesus, vamos poder louvá-lo eternamente, glorificá-lo. São Carlos de Foucauld. O nome dele era Charles, conhecido como Carlos Jesus. Nasceu em Estrasburgo, na França, em 15 de setembro de 1858. Aos 6 anos ficou órfão, já perdeu os dois pais, o pai e a mãe. Foi criado pela irmã Marie e sob os cuidados do avô. Recebeu uma formação cristã. Recebeu a primeira comunhão em 1870. Só que ele começou a ficar distante da fé. Então ele começou a ficar um amante do prazer, de uma vida fácil. Entrou no exército, mas foi dispensado por indisciplina. Então imagina, não tinha disciplina no exército. Foi viajar pelo norte da África como explorador. Ele não tinha fé, estava descrente. Só que aí, entre os anos 1883 e 84, ele foi fazer uma exploração em Marrocos.
Aí viu o testemunho da fé dos muçulmanos, começou a se perguntar: mas Deus existe? Meu Deus, se existe, deixe-me conhecê-lo. Então ele começou a experimentar a fé. Deus lhe deu essa graça. E ele disse: eu gostaria de ser bom para que possamos dizer, se tal é o servo, como será o mestre? Muito melhor o mestre. Regressando à França, a família lhe acolheu, estudou, foi guiado por um padre, encontra-se com Deus novamente em 86, quando tinha 28 anos. Ele diz: quando acreditei que existia um Deus, compreendi que não podia fazer outra coisa senão viver somente para Ele. Fez uma peregrinação à Terra Santa, Deus lhe revelou a vocação, seguir e imitar a Jesus numa vida silenciosa e retirada, então em oração, pobreza, silêncio, junto das Clarissas de Nazaré. Em 1901, 43 anos de idade, tornou-se sacerdote na diocese de Viviers, na França. Foi para o deserto argelino do Saara. Começou a viver entre os mais pobres e queria viver como irmão universal, imagem viva de Jesus Cristo, sempre trabalhando junto com os pobres, sempre meditando muito as Sagradas Escrituras. Na noite do dia 1º de novembro de 1916, foi assassinado. Os assaltantes queriam saber que tesouro que ele tanto falava, mas ele estava falando do sacrário, o tesouro do sacrário, que era Jesus na Eucaristia. Então era o centro de sua vida. O centro de sua vida. Interessante que ele fez a pergunta: o Senhor Deus existe mesmo? Queria conhecê-lo. Então temos que fazer essa pergunta. Jesus faz muitas perguntas nas parábolas, nas pregações, porque com o raciocínio, com a pergunta, nós vamos nos orientando. A pergunta, ela abre uma oportunidade para pensarmos se aquela palavra faz sentido para nós. Por isso que Jesus fazia a pergunta. E com a palavra de Deus vai orientando a resposta, até que nós chegamos à nossa própria resposta. Realmente, não estou rendendo frutos, tenho que melhorar, tenho coisas a melhorar. Não estou sendo um bom ramo nessa videira que é Jesus Cristo. Então sigamos o exemplo dele, foi muito humilde, ele se converteu. Sobre o Evangelho, eu vou falar 3 coisas aqui, 3 frases interessantes. O primeiro: o meu imaculado coração triunfará. Nossa Senhora de Fátima falou isso. Depois: foi pela Santíssima Virgem Maria que Jesus Cristo veio ao mundo e é também por ela que ele vai reinar no mundo. Frase do livro de Montfort, Tratado da Verdadeira Devoção. Maria é a fonte selada, é a esposa do Espírito Santo, onde só ele tem entrada. Maria é o santuário e o repouso da Santíssima Trindade, onde Deus está mais magnífica e divinamente que em qualquer outro lugar no universo, sem excetuar a sua morada acima dos querubins e serafins. Neste santuário, nenhuma criatura, por mais pura que seja, pode entrar, a não ser por grande privilégio. Veja que bonito. É através de Nossa Senhora que Jesus veio ao mundo, através dela que Jesus vai reinar novamente. É através da imitação de suas virtudes, a busca dessa verdadeira devoção que é imitar Nossa Senhora. É através da intercessão de Nossa Senhora, através do rosário, quando nós rezamos, Nossa Senhora nos protege. O Imaculado Coração de Maria vai triunfar, vai esmagar a serpente. É uma profecia. Aí o reino de Deus vai estar em plenitude no mundo. Então o reino de Deus é pleno em Maria, pois o fruto dela é o próprio Jesus Cristo. Todos nós participamos do reino de Deus de alguma maneira. Nós aceitamos, escutamos, compreendemos e praticamos a palavra de Deus na nossa limitação, na nossa dificuldade. Mas a Virgem Maria foi em plenitude. Ela recebeu a palavra definitiva do Pai, que é Jesus Cristo. Ela recebeu a Bíblia inteira. A Bíblia inteira estava em Nossa Senhora. A palavra de Deus, a palavra criadora, a palavra que cura, que liberta. Porque a Nossa Senhora já nasceu pura e imaculada. O Imaculado Coração de Maria aceitou Jesus. Através do Imaculado Coração de Maria vai haver a salvação no mundo. Jesus vai vir. Nossa Senhora está tentando antecipar a vinda de Jesus Cristo com as orações, com os avisos na terra, e para isso nós temos que fazer a nossa parte. Imitar o exemplo de Nossa Senhora. Então, quando a figueira começa a dar frutos, quando começa a dar brotos, nós sabemos que o verão está perto, ou seja, a luz está mais forte. Quanto mais damos
frutos, mais a luz de Jesus está em nós. Aí nós começamos a perceber que o reino de Deus está perto, o reino de Deus já está no meio de nós. Nós estamos trabalhando pelo reino de Deus, estamos ajudando a propagar. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão passar. Então a palavra de Deus não vai passar, vai ficar em nós, vai ficar eternamente, se nós assim imitarmos o exemplo de Nossa Senhora. Então façamos isso. Amém? Deus abençoe você e sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e salve Maria Imaculada.